Hoje abrimos o nosso álbum de memórias para revisitar os momentos mais especiais da nossa série. Vigore, Santorino e Jardins do Horto. 3 cenários, 3 atmosferas, um mesmo tempero, o da emoção. A série Vigore foi um convite à reflexão sobre força, resistência e energia. Entre conversas e degustações, mergulhamos nas ideias, nas emoções e nas pequenas grandes questões que o cinema desperta. Filmes que provocam, que questionam, que fazem a gente parar e pensar. Foi ali, nesse encontro de mentes e corações, que o Temperos de Cinema se fez ainda mais humano. Natália, esse filme, ele é uma ficção, mas ele tem um tom de... Ele está ali na fronteira com o documentário, né? Como você enxerga isso? Eu acho que essa escolha da Chloe Zhao de fazer a gente perceber esse tom documental no filme, né? Geralmente os diretores optam por essa escolha quando eles querem transmitir um aspecto de realidade, de realismo, aproximar a gente de alguma situação mais concreta de realidade, ou quando ele deseja fazer alguma crítica social. E ela quer as duas coisas ali, né? Eu acho que o filme ele traz realmente uma história real, né? Baseado num livro de um desses, escrito por uma dessas nômades, e ele faz uma crítica social a uma realidade dos Estados Unidos, né? Que é essa realidade eu vou dizer, do abandono de trabalhadores idosos, assim, que vivem nessa situação nômade, né? Não só disso, mas eu acho que o foco dela é nesses trabalhadores idosos, né? O sonho da maior parte dos jovens é mochilão. Fazer mochilão pelo Brasil, fazer mochilão pelo mundo. Eu fiz alguns aqui no Brasil, não consegui fazer pelo mundo por uma questão realmente de tempo, disponibilidade, tanto de tempo como financeiro. E agora, depois da minha idade, assim, é meu sonho. Se o Brasil tivesse as condições que nós temos nos Estados Unidos, fazer, sabe, cair na estrada com motorhome e conhecer o Brasil todo. Infelizmente, aqui no Brasil, diferente dos Estados Unidos, que já tem essa cultura, acho que é histórico, né? Principalmente no Oeste, estradas muito longas, então você tem necessidade de paradas, você tem já faz parte da cultura e da história americana, essa coisa dos pioneiros que tiveram que desbravar o Oeste, então estradas longas, desertos, e todo mundo é muito hospitaleiro. Bom, eu trouxe o nosso hot dog e eu aproveitei, como a gente também está falando num estilo de vida que tem uma comunidade sempre envolvida, né? E eles têm uma solidariedade, que eu acho isso muito bacana, de sempre estar dividindo, às vezes, o pouco que tem. Então, eu trouxe uma opção da gente fazer um hot dog, você pode até servir aperitivo, assim, né? Uma coisa mais finger food. Então, ao invés de você servir sempre um hot dog grande para comer individual, a gente também pode compartilhar. Por mais que, logicamente, é um filme muito gentil com a criança, ele traz o ponto de vista infantil, né? Ele tenta, é muito bacana essa ideia do pai que quer proteger o filho desse horror todo. Mas a gente está falando de um horror que matou 6 milhões de pessoas. Então, quando você individualiza a jornada, você foca ali só nesse núcleo familiar, do romance, da relação familiar, esquecendo um pouco do drama coletivo, da tragédia coletiva, eu acho que é um pouco grave, assim. É quase um desrespeito, né? Exatamente. Com certeza existe um posicionamento de pessoas que se ofendem com o filme por conta disso. Mas a gente não nega que ele é um filme que emociona, ele traz esse pacote todo que vai fazer provavelmente você chorar, você sentir muitas coisas ali, mas eu acho que ele romantiza muita coisa, assim. E dizer o seguinte, que o próprio diretor, que é o ator do filme, que é o Roberto Benigni, ele se recorreu aos seus antepassados, ou seja, o filme é inspirado na história do pai dele, né? Um judeu italiano que foi para o campo de concentração. Então, existe muito disso no filme, né? Nesse sentido, me permite discordar um pouquinho da questão. Eu acho que é uma linha muito tênue aí, né? Da comédia com o drama, né? Se a gente observar, o filme tem 2 partes. Eu ia falar que eu enxergo como dois. Ele fez uma introdução, né?
com mensagens sutis. Eu não sei se vocês veem. Como é que o filme começa? O filme começa ele descendo uma ladeira, É isso. Super teatral. mas com um movimento lá defendendo o fascismo, e ele pede para se afastar com aquele movimento, não é? Então, durante o filme, você vê uma série de mensagens que ele tentou introduzir, né? Para depois fazer a conexão com... E eu acho que o que faz a conexão e não deixa muito tosca, vamos dizer assim, a situação, eu acho que é a trilha sonora. Eu acho que a alma do filme, 50% desse filme, para mim, na minha opinião, é a trilha sonora. Se você assistiu uma vez o filme e depois você só ouve a trilha sonora, você também lembra das cenas e se emociona, né? Então isso é o cinema italiano. Eu escolhi a focaccia, que é um tipo de pão, mas o pão na Itália, né, muito reflete essa Itália calorosa, familiar, né, o compartilhar, você sempre estar à mesa. Então, pelo menos um pãozinho ali com azeite vai ter pra gente. A Itália se resume a uma mesa, né? É uma boa comida, se resume no sentido de essa reunião, essa troca. E a focaccia, ela também, apesar de ser um pão rústico e simples de ser feito, poucos ingredientes, ela precisa de resiliência, porque ela vai precisar descansar ali por umas 15, 16 horas. Que interessante. Então foi que a gente vê muito, né, nessa situação do filme, né, essa resiliência. Fiz uma versão simples, só com sal grosso e alecrim, mas a gente pode brincar com 1000 recheios, né, por cima, antes de colocar no forno. Ela sempre vai ter esses furos na massa, né? E essas marcas em cima são feitas com os dedos, porque antes a gente colocar para assar... Você lavou as mãos? Sempre. Nesse filme mostra muito bem, né? Essa resiliência, esse coping. Esse não se entregar, né? Exato, exatamente. Então, assim, a gente vê que ele aceita, mas sem resignação, né? E aí ele, enfim, eu acho muito importante essa forma de conscientização. Então eu acho que muito do sucesso é pela história também, por ser essa personalidade e pela própria condução, né, do diretor, porque você trazer uma história dessa do ponto de vista do paciente, com a câmera subjetiva, né, que é sempre, a gente tem por a maior parte do filme, o olhar dele. É o olhar dele. Então isso é muito impressionante, porque é uma visão já mais fechada, né, a gente sente ele piscando, a gente enxerga com o piscar dele. Eu acho que é uma união de coisas aí que contribuem para esse sucesso. Eu pensei num volavã de palmito, que é, na verdade, uma cestinha de massa folhada que a gente pode colocar qualquer recheio. Eu escolhi o recheio de palmito, que é um clássico francês. Pra gente facilitar, que daí acaba não sendo um volavã, a gente pode fazer com massinha de pastel assada em casa e você faz o recheio. Então, trazer esse canapé. E eu pensei no volavã justamente porque ele tem essa delicadeza francesa e a fragilidade da situação do Dominique, do Jean Dominique. Então, assim, eu acabei entrando meio de cabeça nessa poesia, assim, do filme mesmo, para trazer essa resiliência e essa fragilidade naquele momento, com muito sabor, com elegância. É o filme que a gente chama de filme com cara de Oscar, né? É exatamente isso. Ele vai ter muitos elementos que o Oscar gosta de premiar. Então ele não é um filme polêmico, ele não é controverso na sua temática, ele é universal, ele é um filme que traz emoção, que traz essa temática de fé, de resistência. Então ele vai abraçar muitas causas ali, ele vai ser sempre constante, né? Ele não vai trazer nenhum tipo de polêmica que o Oscar, de repente, não vai querer privilegiar. Então, e assim, como você disse, ele tem esse combo que a cereja é talvez a trilha sonora, né? Que foi realmente muito icônica, assim. Marcou gerações, marcou os Jogos Olímpicos em geral. A partir dele, a gente começou a atrelar as Olimpíadas à música, né? Então, ele já começa de forma muito icônica, né? Com a cena da corrida na praia. Então, ele traz esses elementos que são muito marcantes e que o Oscar adora, né? Você tinha esse ano a gente tinha Spielberg com Os Caçadores da Arca Perdida, se eu não me engano. Então, tinha alguns combatentes aí muito... Eram mais favoritos, exato, né? Mas ele veio por ele ser justamente esse combo com carinha de Oscar, né, pra premiação. Embaladinho pra Oscar. Eu acho que o primeiro desafio é se sentir parte integrante do time
E, embora você tenha talentos individuais e também fracassos individuais, né? Você precisa pensar no todo. Né? Esse é o principal desafio. Porque quando o atleta entra pensando só nele, isso traz uma carga emocional muito grande e ele não consegue lidar nem com o sucesso nem com o fracasso. E assim, ponto a ponto, né, em cada etapa, horas está ganhando, horas está perdendo. Então, assim, esse controle emocional é fundamental. Preparei para vocês algo que para mim reflete muito nesse filme, que é disciplina e tradição. Então, como eu falei, né, pensei muito num chá inglês, mas para a gente não simplesmente tomar o chá, preparei mini sanduíches de pepino, porque é algo que a gente pode... É algo muito comum no chá inglês. A gente estava comentando até, né, que o europeu ele consome muito pepino, mas ele leva um creminho de queijo, então ele tem um toquezinho de sabor, mas você pode preparar na sua casa de um jeito muito simples para servir assim um canapé para um chá da tarde com amigos, por exemplo. Já fica a dica, receber fácil e bem em casa. Depois partimos para Santorini, uma viagem à Grécia, do amor, da beleza e também um pouco de mistério. Entre risadas e reflexões, falamos de encontros e desencontros, dos sabores da vida a dois e do tempo, esse tempero invisível que tudo transforma. Em cada episódio, uma emoção, em cada prato, uma lembrança, em cada fala, a certeza de que o amor também se cozinha em fogo brando. Eu acredito que o diretor ele vai se perder um pouco, talvez, quando ele prefere focar no romance, no trio, né, no triângulo amoroso, do que na atmosfera de suspense em si. Então, acho que ali ele se afasta um pouco do que é a criação da literatura, né? Isso é uma opção que ele fez, ele não obrigatoriamente precisa seguir o que o livro diz, isso não existe. Mas eu acho que o filme perde um pouco quando ele foca no romance, nessa construção. No fim, tudo vira uma rivalidade, né, entre os dois homens disputando aquela mulher. Então, eu acho que ele se perde um pouco ali. Ele vai trabalhar ali a questão da perseguição. O filme se transforma um pouco num policial, né, com muitas cenas de ação, muita perseguição. Mas eu acho que é uma adaptação que eu vou chamar de razoável. Assim. Eu não acho que é uma adaptação excelente, porque é um filme muito morno, assim. Eu acho que a Grécia, assim como outros cenários, né, eles são atemporais, né? Você pode fazer um filme falando dos filósofos gregos, né, no seu cotidiano. Você pode ambientar em 1962, como é esse filme, ou você pode colocar um futurismo, qualquer coisa, tendo aquele cenário, né? Então, assim, eu vejo a Grécia, Roma, né? Alguns lugares da Grécia, Roma, na Itália, como atemporais, né? Então, qualquer história pode se desenrolar naquele cenário, né? Que também me parece que não vão mais mexer naquele cenário, tomara, né? O que mais me chamou a atenção no filme foi essa película que vai mudando, né? Essa coisa depois que fica pálida. E a questão dessa sofisticação discreta que o filme traz e que a Grécia acaba trazendo, né? Porque eu não achei que o filme traz essa riqueza toda. Eu acho que é uma sofisticação bem discreta que ele traz. E daí, pensando nessa cor, eu trouxe um hummus pra gente comer. Pensei muito na película mesmo utilizada no filme. E pensando nessa coisa, né, que é uma pasta de grão de bico, né, com tahine, que é uma manteiga de gergelim, daí finalizada ali com um bom azeite grego e uma páprica defumada para trazer um pouquinho de vida. Mas rimos muito, o filme é contagiante, como a gente já disse, né? Imagina nós lá numa turma de amigas. Até dançamos. Exatamente, né? Mamma Mia tomando espumante no gargalo, um cinema lá na última fileira, né? E foi assim uma noite que nós rimos muito e toda vez que a gente se encontra, a gente conversa sobre isso porque ficou marcado, né? Foi marcante. Realmente, foi. Né? A gente praticamente reproduziu aquela cena. Praticamente reproduzimos. E aí o que foi assim também bacana, que de uma certa maneira as pessoas que estavam lá não se incomodaram, acharam até divertido, né? Porque de vez em quando
estourava lá o espumante e nós assim, né, no gargalo. Mas o filme ajudou também, porque tinha tudo a ver, né, com aquela... Ele é bem sonoro, então também não dava pra... E a gente cantava, foi uma noite bastante interessante, que demos muitas risadas. Nunca né, mais foi muitas. divertido no cinema depois Não, disso. não foi. Essa realmente foi divertida. Bom, eu acho que o maior atrativo desse filme, mesmo para aqueles que não gostam de musical, vão ser as músicas, né? Na verdade, o fato de ser fundamentado nas músicas do ABBA já é um chamariz para toda uma geração. Então não tem como não ser as músicas, né? O atrativo principal desse filme. Vai agradar quem não gosta de musical, vai agradar quem gosta de musical. Eu acho que é um filme, embora ele seja alegre, muito alegre, espalhafatoso, né? A gente estava até comentando antes. Ele tem essa leveza que eu acho que é bem democrática, assim. Então, essa união de fatores da música, da alegria, da leveza, eu acho que compõe um atrativo sensacional, assim, pro filme. Eu sou do time que gosta de Mamma Mia, assim, gosta da cafonice de Mamma Mia. Bom, eu me inspirei muito no filme pra gente ter então uma manhã de meninas, trazendo esses sabores de vários cantinhos do Mediterrâneo, né, com várias cores. Elas misturam muito os sabores delas, né, e se juntam. Tudo abraçado num pão bem gostoso, um abraço de amigas. Então aqui a gente tem um pesto genovese, né, italiano, uma berinjela grelhada, uma pasta de hummus e tomate seco. Então uma mistura de cores e sabores mais vibrantes, que eu acho que esse filme pede, né? Ah, com certeza. O filme é extremamente colorido, né? Super saturado de cores. Super. Eu acho ele muito leve, assim, ele me diverte muito, eu rio em muitos momentos. Mas ele não deixa de trazer estereótipos, né? Ele vai estereotipar muito a família grega, assim. Ele vai trazer aquele tratamento exótico que a gente já conversou anteriormente aqui, né? Como se fosse realmente uma família fora da caixa ali naquele meio frio que seria os Estados Unidos em geral. Então isso me incomoda um pouco no filme. Eu acho que são estereótipos muito marcados. E isso nem sempre é benéfico, né? Estereótipos geralmente não vão ser benéficos para algumas coisas, assim. Então isso me incomoda, mas não deixa de me divertir com o filme. Minha família também é bastante grande, tios, primos. E sempre que tinha Natal, ou churrasco, ou aniversário, era aquela festa, todo mundo falando com todo mundo ao mesmo tempo sobre todos os assuntos. Cadê fulano? Não sei o que. Mas ele se entende, né? É um caos, mas ele é muito recheado de afeto. Então traz memórias que a gente fala assim, pô, que bacana, eu já tive isso, eu já vivi isso. E desperta na gente aquele carinho, aquele quentinho, é muito legal. Não tem como não se identificar na minha posição ali, com a família, com a mesa, com as festas, com tudo. Foi muito legal. Eu quis trazer a berinjela por ter essa tradição. É uma inspiração chama Melitza no Salata, que é como se fosse um baba ganoush mais mediterrâneo, né, grego mediterrâneo. Ao invés de levar, é uma berinjela assada, a gente retira a polpa dela, ao invés de levar o hortelã, ela leva salsinha, nozes e um exagero do azeite de oliva, tudo batido junto e misturado, então vira esse caos, né, é a cara da família. Eu acho que o que vai ditar muita coisa nesse filme é como as coisas acontecem no nosso tempo, na maior parte do filme, né? Não no tempo do filme. Que geralmente essa ideia dos cortes, né, vai dar lapsos para que a história ocorra. Ali não, a maioria dos planos, a ideia do plano longo é justamente essa, para que o tempo do filme seja mais ou menos o nosso tempo e a gente atue como testemunha, né? A câmera é uma testemunha daquilo que está acontecendo. Então, o Linklater, nessa trilogia, ele vai trazer esses elementos que você trouxe, porque são elementos do cinema mais realista, mais naturalista, justamente para que a gente se aproxime como se fosse mesmo um acontecimento da vida real. Quando você escolhe estar com uma pessoa, a gente sabe que não vai ser, por mais que nós fomos educadas com os contos de fadas não originais, né, porque os originais não têm final felizes, né? Então, é aquela coragem, aqueles diálogos assim intensos, que é aquela vontade de ficarem bem, né? De entrar nos trilhos novamente a relação. Então, eu acho que nessa altura do campeonato, da trilogia, já tenho medo, porque acho que teve tantas brigas ali, porque eles resolveram se escolherem primeiro, né? Fiz um prato fresco, grego, para ser compartilhado.
E é o tzatziki, né, que é um molho grego à base de iogurte. E daí é o pepino japonês bem raladinho, fininho, folhas de hortelã, limão, um salzinho. E o tzatziki, ele é um molho para ser compartilhado, que eu acho que traz muito no filme. E tem uma questão mais filosófica, que quando você divide o molho, todo mundo molhando esse pão no mesmo molho, você vai aparando as arestas e suavizando as relações. Olha, que interessante. Então, quis trazer um pouquinho dessa leveza para um relacionamento tão denso, né? E para encerrar, Os Jardins do Horto, uma série que celebrou a natureza, o reflorescimento interior. Entre sabores e histórias, transformamos o espaço em lar e o lar em cenário de cinema. Porque o que faz o cinema ser eterno é justamente o que também faz a vida valer a pena, a partilha, o afeto e o sabor de estar junto. E Chihiro, especialmente, cenas de como a temática hoje é jardins, eu acho que tem até um frame muito famoso, né, da Chihiro andando por entre muitas flores coloridas, que é muito lindo. Então, ele traz um universo que não se limita ali ao que a gente está vendo como parede, né? Ele vai além, ele vai ao que você não enxerga. Então, esteticamente, visualmente, ele é esse trabalho artesanal que é muito complexo por fazer parte desse universo. E, ao mesmo tempo, ele traz essa sensibilidade humana nesse contexto tão fantasioso e tão cheio de símbolos que a gente assiste. Eu talvez até porque eu já tenha passado por uma situação como essa de mudar de cidade, de bairro. E desenraizar é uma dor, né? Sim, ainda mais para criança. Então, quando eu li essa primeira cena, o que me veio é a dor de uma pequena que está perdendo referências, amigos, né? E os pais, eu não vi muita sensibilidade no pai e na mãe. Eu acho que eles muito mais conectados com esse universo externo do que esse universo interno. E a Chihiro, ela é toda interna, né? E hoje eu preparei uma coisa diferente, porque pensando no bolinho e nessa sutileza dele, eu preparei um chá japonês para vocês, para ele representar esse silêncio transformador. Nossa, que delícia! Isso que é esse momento mesmo de pausa, né, de acolhimento, isso que a gente estava falando, de a gente parar para respirar, olhar para dentro. Então, eu pensei nessa questão do chá, essa coisa da tradição também, né, que vem com o chá japonês. Para o nosso paladar, um chá japonês seria um matcha ou só um chá verde. Para o nosso paladar, às vezes, é meio amargo. Eu misturei uma casquinha de limão, uma casquinha de maçã para trazer um doce para nossa manhã. Então, para mim, o filme, né, eu tenho que dizer que eu gosto médio do filme. Não detesto, não amo também, mas eu acho que tem seu valor nesse sentido, né, de convidar você, é possível. Tá, talvez você pense, nossa, mas eu não tenho dinheiro para fazer ano sabático, né? Uma coisa que no Brasil a gente nem tem muito essa coisa de ano sabático aqui, né? Que é uma pena, porque se eu voltasse atrás, eu teria feito um ano sabático, né? Assim, eu teria tido esse tempo, né? E trabalhando, não precisa, né? O ano sabático não também tem que ser glamuroso como o dela, né? Muita gente nos Estados Unidos vai trabalhar de garçom, de lavar em outros países. Eu acho que isso é muito válido. Eu acho que justamente o maior problema dele é ele não conseguir transmitir essa ideia da jornada interior pra gente, assim, eu particularmente eu não consigo acessar essa personagem, eu não consigo sentir nada com a jornada dela, nem com os dilemas dela, porque eu acho que a direção do Ryan Murphy é muito grosseira. Eu acho que ele tira a gente do filme em muitos momentos, porque ele picota, ele corta, ele é deselegante na forma como ele conduz. Eu escolhi para vocês um sabor que representasse, tô tentando representar essa leveza e liberdade que ela busca para a vida dela, né? Quando ela começa essa jornada. E claro que eu também queria trazer algum elemento ali da culinária italiana, mas saindo do óbvio. Então, para essa leveza e liberdade, eu trouxe para vocês um crostini com uma pasta de ricota com limão siciliano. Nossa, que delícia! Que delícia! Para trazer um frescor e uma crocância, né? Um agito na nossa vida. É um filme muito elegante, muito eficaz. Eu acho que o trabalho do diretor, que é vietnamita, inclusive, ele é quase como uma dança, eu acho. A câmera dele dança para fazer um movimento fluido, para levar a gente num outro tempo que não é
o tempo dos diálogos, não é o tempo das relações que a gente está acostumado, é o tempo do preparo da comida. Então, aqueles 30 primeiros minutos do filme, mais ou menos, eu acho que vão ditar muito o ritmo daquilo que a gente vai assistir. Eu acho sensacional. Eu acho que a paixão deles pela comida, pela entrega da comida e por saborear a comida com calma, lentamente, pensando que tem que ser devagar a vida. E eles falam muito disso, né? Tanto ela quanto eles falam nisso, que a vida tem que ser devagar. Eles citam uma frase que eu gostei muito, que é assim, eu não sei, não vou lembrar a frase inteira, mas ele diz algo como: você tem que se apaixonar pelo que você já tem. E não ir procurar outras paixões. Se você já tem, para que você vai sair por aí sofrendo atrás de uma coisa que você já tem? Mas eu quis me inspirar nesse amor silencioso deles, né? Tão vibrante, mas tão silencioso. Então eu fiz para vocês, quis trazer uma massa folhada da culinária francesa, um queijo brie da culinária francesa, um toque doce, que eu acho que esse filme traz isso o tempo todo, né? Essa doçura, essa elegância. Então eu fiz uma trouxinha de massa folhada de brie com mel, e a massa folhada pensando nessas camadas, né, que o filme traz, e todo esse amor deles que vem nessas camadas ao longo do filme. Aliás, Laura, eu acho que esse é um filme conforto de muita gente, assim, o tipo de filme que você quer assistir num dia chuvoso, num dia que você está mais para baixo, e com certeza, né, um lugar ensolarado, a gente tem mar, a gente tem um tom amarelado que acompanha sempre o filme, que dá esse ar de conforto que a gente sente, é um amarelado gostoso, né, então não é um amarelado estereotipado, como a gente comentou em alguns programas anteriores, né, como no Comer, Rezar e Amar, que a gente conversou. Nós entramos na praça e de repente fomos levados por aquela multidão. Não conseguimos voltar, tivemos que ficar lá na frente. Foi uma experiência assim, puxa vida, uma coisa maravilhosa, né? Além de perigosa, porque ali na frente é muito perigoso. E aqueles cavalos vêm numa velocidade, né, sem arreio, só com o jockey em cima. É bastante complexo. E eu pensei em fazer uma brusqueta toscana, pensando nessa simplicidade do filme, né? Porque a gente junta o pão, o tomate, o manjericão e o azeite, ingredientes simples, mas que junto te mostra que você pode reconstruir e ter um sabor, né? E uma coragem, que é o que ela faz, né? Para recomeçar e trazendo esse sabor. Então, vou servir vocês a minha brusqueta. A gente vai degustar aqui, Matheus. Olha só, pra você matar a saudade da Toscana. Mas calma, gente, por favor, não vamos colocar. Do Vigório ao Santorini, dos Jardins do Horto à sua casa, o Temperos de Cinema, aqui na Casa Santa Ângela, segue celebrando as boas histórias, as boas conversas e, claro, a boa mesa. Porque o cinema nos inspira, a gastronomia nos une e a nossa casa é o melhor cenário de todos.